boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, um canal criado com o objetivo de auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Acompanhe as nossas oratórias, acompanhe os novos vídeos que virão. Estaremos em breve colocando informações. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum tema que vocês gostariam de conversar ou que nós esclarecêssemos dentro do pouco que nós conhecemos, coloquem nas mensagens, deixem nos comentários algum tema que vocês gostariam de conversar. Em breve nós vamos estar modificando um pouco, dando uma nova cara ao nosso canal. Provavelmente estaremos com palestras, conversando sobre outros temas. Nos ajudem a fazer um canal cada vez melhor, para que possamos levar a cada vez mais pessoas aos ensinamentos da doutrina espírita. Lembrando que, por enquanto, nós continuamos com as nossas portas fechadas. O objetivo das portas ficarem fechadas é a proteção dos nossos assistidos e nossos trabalhadores. Não é o momento de abrirmos as nossas portas. E a doutrina espírita, assim como todo o cristianismo, é muito mais do que os prédios, é muito mais do que a reunião, é muito mais do que estar num local. A nossa oração, ela tem um poder muito grande. O nosso pensamento é que vai levar as nossas orações até nosso Mestre e até Deus. Então, nesse momento, nós não precisamos estar reunidos em um prédio fechado. É muito importante que continuemos acompanhando as oratórias. É muito importante que nós continuemos a fazer o nosso Evangelho no lar, para que o mundo receba vibrações positivas e a psicosfera do planeta se torne propícia para as coisas boas que virão. Apesar de estarmos com as nossas portas fechadas, continuamos coletando mantimentos, itens da cesta básica, para poder auxiliar as pessoas que nos procuram nesse momento delicado. São pessoas que estão passando dificuldades e cabe a nós, cristãos, auxiliarmos essas pessoas. Quem puder colaborar conosco, nós estaremos recebendo, normalmente aos sábados, mas estaremos sempre postando o horário correto, que é normalmente entre as 14 e as 16 horas. Itens da cesta básica: arroz, feijão, macarrão, óleo, enlatados em geral, todos os itens da cesta básica. A colaboração de vocês nos auxilia a levar alívio às famílias em necessidade. E temos feito isso, entregando em torno de 40, às vezes até 50 cestas básicas ao mês. Nos auxiliem a continuarmos trabalhando na seara do Pai. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento e nosso coração até a figura amiga de nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade de nos reunirmos aqui, mesmo que em pensamento. Agradecendo a oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho deixado pelo Cristo. Que os ensinamentos do Mestre nos tragam alívio, paz e força nesse momento de tanta dificuldade. Vamos pedindo proteção e equilíbrio também, a melhor compreensão do trecho a ser lido e a permissão para dar o Evangelho da noite por iniciado. Como forma de agradecimento, no nosso pensamento dizemos: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos, se possível, de todo mal. Pois só a Ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho da noite de hoje é sobre o capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Itens de 1 a 4. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra a teu pai e a tua mãe. Isso está em Marcos 10º, versículo 19. Semelhante em Lucas 18º, versículo 20 e Mateus 19º, versículo 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 22, versículo 12. Esse item fala da piedade filial. Desde aquele tempo de Jesus, sempre foi colocado, através dos ensinamentos de Deus, através das Escrituras, honra teu pai e a tua mãe. Por que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe? Quando nós ingressamos ou começamos a estudar sobre a doutrina espírita, nós aprendemos que o nosso espírito foi criado por Deus. Então, na verdade, somos todos irmãos. Porém, quando encarnados, nós temos mãe e temos pai. É muito importante nós valorizarmos, nós respeitarmos e honrarmos aquelas pessoas que aceitaram a missão de receber os filhos. Nós devemos honrar e respeitar as pessoas que nos permitiram voltar à carne. Graças ao meu pai e à minha mãe, eu tive a bênção dessa nova encarnação. Graças ao meu pai e à minha mãe, eu pude voltar à Terra para reiniciar o meu processo evolucionário. É muito importante que nós respeitemos irmãos que vieram primeiro que nós e aceitaram, dentre todas as dificuldades que nós não estávamos presentes para saber quais eram, receber-nos no leito da família, nos permitindo uma nova encarnação, uma encarnação com as possibilidades infinitas de evolução, uma encarnação que me serve de lição, conseguir retornar à escola da vida com mais uma existência de oportunidades de evolução, uma existência de oportunidades de resgate dos meus erros, uma existência de oportunidades de fazer a coisa certa. Se nós pensarmos, aqueles de nós que ainda não têm filhos, e até mesmo nós, que já tivemos a bênção de ter os nossos filhos, como foi a vida dos nossos pais? Se nós lembrarmos do momento em que nós ingressamos na vida dos nossos pais, tudo o que eles fizeram por nós. Logo, num primeiro momento, eles começam a abrir mão de várias coisas para nos receber como filhos. Existe toda uma preparação, toda uma expectativa, todo um sentimento de amor que vai crescendo cada vez mais desde o momento em que nossos pais recebem a notícia: serão pais. Aos 9 meses de gestação, a dedicação da mãe e do pai, a dedicação nos cuidados com a saúde e com o corpo,
as restrições que a família acaba se impondo para que exista uma gestação saudável. Alguns de vocês podem falar, pô, mas nem todo pai e nem toda mãe são assim. Sim. Alguns pais e algumas mães não tomaram as atitudes mais corretas. Mas vamos continuar avaliando o pai e a mãe amoroso, ou amorosos, né? Os pais amorosos que nós recebemos. Os pais que nos permitiram estar aqui hoje. Os pais que estiveram conosco em todos os momentos. Após a gestação, a emoção do nascimento dos nossos filhos. A escolha do nome. Abrir mão de noites de sono. A mulher se alimentando para poder fornecer o alimento tão importante para seu filho, através da amamentação. Nós estamos falando de um laço que inicia-se no momento da fecundação, mas normalmente inicia-se mais no momento onde nós descobrimos que existe uma gestação e que vai seguir durante toda a nossa vida. Nós que seguimos os ensinamentos do Mestre, ou que buscamos seguir os ensinamentos do Mestre, trabalhamos assim. Levamos tudo com muito amor. Estivemos com os nossos filhos, assim como os nossos pais estiveram conosco em cada momento. Imagine a emoção dos nossos pais, do nosso primeiro sorriso, do nosso primeiro andar ou engatinhar, as nossas primeiras palavras. A dificuldade que os pais tiveram para cumprir com as obrigações monetárias, ou seja, para pagar os gastos de uma nova vida. Roupas, alimentos, medicamentos. Depois nós vamos crescendo, vão aumentando esses gastos e as dificuldades, o crescimento do filho que o leva a uma escola. Aí existe o gasto com escola, existe gasto com material, festas. E os nossos pais sempre tentaram nos dar aquilo de melhor que eles tinham. Os nossos pais nos deram o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. Nossos pais não nos cobraram nada por isso. Nos ensinaram lições e nos deram exemplos. E isso tornou cada um de nós que nós somos hoje, pela dedicação e sacrifício dos nossos pais, pela dedicação e sacrifício dessas pessoas maravilhosas que são os nossos pais. E nós passamos aos nossos filhos os mesmos exemplos que recebemos dos nossos pais. Conhecimentos talvez um pouco diferentes, porque tomamos decisões diferentes na vida, caminhos diferentes, e hoje talvez tenhamos uma cultura maior do que eles tinham. Na verdade, uma instrução maior. Recebemos muita coisa dos nossos pais. E temos a obrigação moral de acolher os nossos pais, de respeitar os nossos pais, de dar tanto amor a eles quanto eles nos deram. Nossos pais nunca reclamaram de abrir mão do seu sono, abrir mão de uma festa, abrir mão de bens materiais para dar o melhor para os seus filhos. Nossos pais nunca reclamaram de fazer o melhor para que seus filhos tivessem aquilo que eles podiam nos dar. Porque também nos ensinaram com seus exemplos a responsabilidade, a honestidade, integridade, amor ao próximo. Alguns de nós tiveram a dádiva de terem pais ligados a alguma religião, ou que eram mais ativos em alguma religião, e se preocuparam de nos trazer os ensinamentos que eles receberam, ou nos fizeram participar da religião a qual eles viviam, eles professavam.
a religião que preenchia o coração deles. Alguns de nós já tiveram contato com o Espiritismo muito cedo e já descobriram as responsabilidades morais que a busca de viver pela doutrina espírita nos traz. Outros, que aí entra aqueles casos que a gente não comentou até agora, não foram pais exemplares. Foram pais omissos, foram pais que deixaram de lado sua responsabilidade. Alguns não aguentaram a pressão de descobrir que seriam pais e deixaram mães, mulheres maravilhosas e fortes, com a missão de cuidar de uma criança. E devemos respeitá-las. Mas não cabe a nós, e nunca caberá, julgar os erros dos nossos semelhantes. O erro de cada um é responsabilidade de cada um. O que eu devo é independente da forma com que eu fui criado, independente do que eu recebi dos meus pais. Eu tenho uma obrigação moral para com eles, que me permitiram regressar à pátria material para ter mais uma encarnação de lutas, de vitórias e de derrotas. Independente que quem tenha se acovardado tenha sido o pai, a mãe ou os dois. Não podemos esquecer também os maravilhosos pais que não têm obrigação nenhuma para conosco, pelo menos biologicamente. Moralmente, entretanto, se mostram pessoas com um amor gigante, um sentimento lindo que nos ajudou a crescer. Pode não ter sido pai biológico, mas foi o verdadeiro pai durante o crescimento da pessoa. Pode não ter sido a mãe biológica, mas foi uma verdadeira mãe. Não importa se são pais e pais ou mães e mães. Não importa gênero, não importa o tipo de relacionamento. O importante é o amor que nós recebemos dos nossos pais. O importante são os exemplos que nos tornam ou nos tornaram uma pessoa melhor. E é por isso que nós devemos respeitar os nossos pais. Muitos de nós às vezes não tiveram os pais, tiveram os avós, os tios, mas como eu disse, de coração foram os nossos pais. E para aqueles mais materialistas, que se preocupam apenas com bens materiais e quando os pais se tornam mais idosos e requerem os mesmos cuidados que nós, quando éramos pequenos, necessitávamos, requeríamos, devem se lembrar dos exemplos. Os exemplos que eu dou ao meu filho, colocando meu pai de lado, mostra ao meu filho que não tem problema fazer o mesmo com meu pai. Lógico que o livre-arbítrio impera e meu filho não precisa aprender com meu erro. Ele pode muito bem se sentir revoltado e mostrar que eu estava errado, me recolhendo quando for a minha vez. Nesse capítulo, quando nós lemos, eles falam de pessoas que acabam, quando os pais chegam à idade, não adulta, à idade mais da velhice mesmo, que hoje nós chamamos de melhor idade, terceira idade, tem várias denominações, e os pais precisam de uma atenção melhor, são colocados de lado, são levados ao pior aposento da casa, são recebidos, e muitas vezes numa família com mais do que 2 filhos, existe briga porque nenhum deles quer receber os pais. Um pouco de amor ao próximo já ajudaria bastante. Um pouco daquilo que nossos pais direcionaram ou dispensaram por nós. Para nós que seguimos a doutrina, para nós que somos cristãos, é muito difícil aceitar você deixar de lado
uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Nossos pais, sem a menor preocupação ou sem segundas intenções, nos cuidaram e nos educaram da melhor forma possível. Muitas vezes deixaram alguma coisa passar ou porque não tinham a condição material para isso, ou porque não tinham conhecimentos para isso, mas buscaram nos dar aquilo que de melhor eles tinham. E nós vamos tão longe deixando-os de lado? Nós vamos deixar de lado as pessoas que sempre estiveram do nosso lado, por egoísmo, por vaidade, por ganância? As pessoas da nossa vida não são um estorvo. As pessoas da nossa vida não são gastos desnecessários. Nós não podemos pesar numa balança dinheiro e vida. É impossível que se dê esse tipo de valor em coisas tão diferentes. Meu pai não tinha preço, minha mãe não tinha preço. Isso não existe. Não existe bem material no mundo que valha a vida de um ente querido. Não existe bem material que seja mais importante do que passar algum tempo com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos filhos. Somos uma grande família espiritual nessa maravilhosa escola que é a vida. E nós devemos vivê-la da melhor maneira possível, aproveitar ao máximo os ensinamentos que nós recebemos e utilizarmos esses ensinamentos na nossa evolução moral. Nós não temos tanto tempo para perder em matéria de ficar com os nossos entes queridos. O espírito é imortal, mas o corpo, a carne, ela tem fim, ela tem validade. E quando um dos nossos pais, um dos nossos entes queridos, se vai para a parte espiritual, vai abrir um vazio muito grande no nosso peito. Independente do nosso esclarecimento, independente da nossa espiritualidade, nós ainda teremos esse vazio, essa saudade daqueles momentos maravilhosos que passamos com eles. Não vamos desperdiçar o amor que nós recebemos, os ensinamentos que nós recebemos, tratando os nossos pais como problemas na nossa vida. Não quer dizer que se o melhor para nossos pais num certo momento for que eles fiquem num local onde eles recebam tratamento 24 horas por dia, que nós não devamos fazer isso. Mas quantos de nós faz isso? Ou fazem isso, né? Quantos de nós fazem isso e esquecem dos pais? Esquecem lá. Quantos de nós vamos nos arrepender depois de não termos ido abraçar os nossos pais, beijar as nossas mães, beijar os nossos pais, abraçar as nossas mães? O nosso tempo, se for bem organizado, ele é muito longo, ele é extenso. 24 horas por dia. Se nós nos organizarmos, sobra um tempo para ver os nossos pais, que às vezes moram na casa do lado. Será que um café, 15 minutos ouvindo a pessoa que dedicou a vida a nós, é tanto tempo assim? Será que uma tarde com as pessoas mais importantes da nossa vida é tempo jogado fora? Vamos trabalhar muito isso.
vamos entender e praticar o que é piedade filial. Não é esmola, é amar os nossos pais assim como Ele nos amou, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos mostrou o caminho, cabe a nós segui-lo. Vamos uma vez mais fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos nos sentindo abraçados pelo amor de Jesus. Um amor que adentra as nossas casas em forma de luz, banha os nossos corpos, nos trazendo paz, equilíbrio. Um amor que nos preenche. E nós unimos os nossos bons pensamentos e sentimentos a esse amor e vibramos pelos nossos amigos e inimigos encarnados e desencarnados, por todos os necessitados onde quer que eles se encontrem, em lares coletivos como creches, orfanatos, em hospitais, clínicas. Que nossos irmãos sejam amparados com o amor de Jesus e que as pessoas envolvidas no tratamento deles recebam a força e o equilíbrio necessário. Por todas as casas de oração, independente se são cristãos ou não, que possam continuar os seus trabalhos, levando alívio, paz e amor a todos os que lá forem procurar. Aos moradores de rua, às pessoas que se entregaram às drogas, os viciados em álcool, que tenham muita paz, muita força e possam se sentir amados, respeitados como pessoas. Aqueles que se enganaram e hoje estão em casas de correção, que possam pagar seus erros e retornem à sociedade como pessoas de bem. E por todos os pais, aqueles que ainda os têm no plano material e aqueles que já estão no plano espiritual, que recebam o nosso amor, o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso respeito. Assim, uma vez mais agradecidos por esta oportunidade, pedimos permissão para dá-la por encerrado, dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois só a ti, Senhor, pertence reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Lembrem-se, estaremos com outros vídeos em breve, né? Se vocês quiserem falar sobre algum assunto, se vocês tiverem dúvidas sobre algum tema, coloquem nos comentários. Nós vamos fazer o possível para trazer a visão segundo o Espiritismo dos diversos temas. Visitem as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vejam as informações, as notícias. Quem puder, seja um sócio colaborador. A Fraternidade Espírita é cada um de nós. E através do ser humano nós conseguiremos expandir a doutrina espírita. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.